Então, alunos, vamos continuar aí os nossos estudos sobre Roma. Nessa aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre arquitetura romana, sobre pintura romana e sobre Pompeia, que tem uma história muito interessante para a gente saber, ok? Mas eu queria começar essa aula corrigindo um slide que eu mostrei para vocês. Eu mostrei um arco do triunfo, um arco triunfal, e falei que aquele arco triunfal, que na verdade é esse daí, ele era o Arco do Triunfo lá de Paris, que fica em Paris. Mentira. O de Paris foi construído em 1806 e esse daí foi construído no ano 82. É o primeiro arco triunfal feito pelos romanos, né? Foi feito pelo imperador Domiciano em homenagem ao seu irmão Tito. Por isso que é o arco que a gente chama de Arco de Tito. Esses arcos nada mais são do que monumentos para homenagear os soldados, né, romanos que defendiam aí o imenso território que pertencia a Roma. Então, a cada vitória eles erguiam esses monumentos para homenagear os soldados, ok? Então vamos listar aí algumas das obras importantes que os romanos deixaram aí para as futuras gerações, né? Uma das coisas que Roma precisava muito era abastecer as suas cidades com água. Nenhuma cidade existe sem água. E como é que Roma conseguia levar água para as cidades, né, para as suas cidades? Através dos famosos aquedutos. Aquedutos nada mais são do que estruturas que leva a água de uma fonte para um determinado lugar, geralmente para o centro de uma cidade. Então esses aquedutos foram extremamente importantes para que Roma permanecesse viva e mantivesse a sua população a salva, né? Porque a água é necessário para a vida e os romanos sabiam fazer aquedutos como ninguém. E através dos famosos arcos, eles conseguiam erguer esses paredões onde a água passava lá por cima, né? Esse daí é o aqueduto da Pont du Gard, num território que já foi romano, que hoje pertence à França. Mas a gente vê que os arcos possibilitam a construção de uma ponte, né? E em cima da ponte você tem o aqueduto, onde lá em cima passa a água que sai de um ponto mais alto e vai descendo até o centro de uma cidade, né? E os romanos sabiam fazer fontes, né, como ninguém, ou melhor, aquedutos como ninguém. E falando em fonte, quando um aqueduto chegava numa cidade, ele desaguava para que as pessoas pudessem beber água. E naquele lugar eles faziam fontes, né? Uma das fontes mais famosas da Itália hoje em dia é a Fontana di Trevi, que é essa daí, bonitona, que na verdade não era assim na Roma Antiga, tá? Ela foi construída desse jeitão aí, bonitinho, por volta do ano de 1700 e pouco, século XVIII, né? Depois foi reformada e tal. Mas no período do Barroco, né? A gente vai chegar no período Barroco e a gente vai voltar a falar sobre os italianos, porque foram muito bons naquele período, que vai ser próximo aí, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Mas as fontes eram um produto aí dos romanos, né? Justamente para quando as fontes chegassem na cidade, as pessoas tivessem lá um lugar bonito para poder beber a água, se banharem, enfim. Ok? E uma outra construção super importante deixada pelos romanos para a gente foram os tetos redondos, as famosas abóbodas. Não são abóboras, são abóbodas, são tetos abobadados, né? Esse é um famoso exemplo, que é o Panteão Romano. É uma igreja, sempre foi uma igreja. Na verdade, ele passou por algumas transformações, mas hoje ele é uma igreja católica, né? E é o maior exemplo aí desse gosto dos romanos pelos gregos, porque se a gente perceber, a frente do Panteão ele é em formato grego, né? Colunas, esse frontão triangular, e atrás ele tem a famosa abóboda, que é característica exclusiva dos romanos. Os gregos não faziam esses tetos abobadados, né? Incrível, um prédio imenso, tem um óculo no teto. O que é um óculo? É um buraco, né? Por onde a luz entra. Se chover, chove mesmo, mas é mármore, então não tem problema. E uma construção incrível, né? E uma outra
construção, uma outra herança dos romanos foram as ruas. As ruas que a gente tem hoje em dia com calçadas, né? Rua, na verdade, significa ruga, do latim ruga, que normalmente é um espaço público dividido por duas calçadas, né? Então, os romanos fizeram ruas muito bem feitas. Existem ruas romanas nos nossos tempos de hoje, né? Existem dados que eles construíram mais de 80 mil quilômetros de ruas, né? E a gente tem uma preservação desse período romano, dessas construções, na cidade de Pompeia. Essa é uma rua da cidade de Pompeia, né? A gente repara por onde as carruagens passavam no meio e duas calçadas por onde os pedestres passavam, né? E Pompeia é um assunto para a nossa próxima aula. Não posso deixar de falar de Roma sem falar de Pompeia, porque era uma cidade de veraneio, super bacana, frequentada por pessoas mais cultas, elitistas, enfim, ricas, e foi preservada porque aconteceu um acidente nessa cidade e super trágico, mas que manteve a história de Roma como nunca se viu antes, né? Graças a essa tragédia a gente tem essa história para contar, que eu vou contar na nossa última aula sobre Roma. Até lá!